Imagina uma empresa que tinha um monopólio de telefonia no mercado brasileiro. Tinha o governo como regulador, sócio e também financiador. Faturava bilhões de dólares por ano. E ainda assim, agora em novembro, teve a sua falência decretada pela Justiça do Rio de Janeiro. Sim, tô falando aqui da Oi. Não foi só uma quebra, tá? Foi o fim de uma agonia que custou mais de 65 bilhões de reais em dívidas no seu primeiro período de recuperação, o maior processo do tipo na história do país até 2016. Uma jornada que fez as suas ações caírem praticamente 100%. E como é que é possível uma empresa criada para ser a campeã nacional se transformar num cemitério de dinheiro público e de escândalo? A história da Oi não é apenas sobre má gestão, ela é um filme corporativo que envolve grampos ilegais, fusões desastrosas, políticos poderosos e muitos que lucraram enquanto a empresa afundava. E hoje a gente vai dissecar essa história. Para você entender o fim, tem que voltar lá para o começo. Em 1998, o governo FHC, então presidente do Brasil, privatizou o sistema Telebrás. O Brasil foi fatiado em 12 empresas e a maior fatia, cobrindo 16 diferentes estados, foi arrematada por um consórcio chamado de Telemar. Desde o primeiro dia, o negócio cheirava mal. O grupo vencedor não tinha experiência sólida no setor e estava assumindo ali aquela que era a maior operação de telecomunicações do país. Além disso, eles não tinham dinheiro suficiente para bancar a operação sozinho. Aí sabe quem pagou isso? Você. BNDES e os fundos de pensão estatais, como a Previ e a Petros, financiaram a compra e entraram também como sócios da Telemar. Ou seja, o governo emprestou dinheiro para o setor privado comprar uma empresa do governo, tornando-se credor e acionista ao mesmo tempo. A marca Oi surgiu lá em 2002 numa tentativa de parecer jovem, descolado, dinâmico, mas por trás de um marketing divertidinho, inteligentinho, a infraestrutura estava sendo negligenciada. Passam-se os anos, a gente avança para 2008. No governo Lula, o desejo mudou. Não bastava ser uma simples operadora, o governo queria construir uma General Electric brasileira, uma gigante capaz de competir globalmente na chamada política dos campeões nacionais. A política dos campeões nacionais era uma ideia dos governos petistas de criar grandes empresas que fossem consolidar setores importantes da economia. E essa ideia, esse plano, era financiado muito com empréstimos principalmente do BNDES, ou seja, empréstimos nossos no fim da conta. Se fosse um sucesso, criaria alguns monopólios e oligopólios, o que já não é muito bom. Mas isso aqui se revelou um verdadeiro fracasso, em que a maioria das escolhidas como campeãs nacionais, geridas muitas vezes por amigos do governo, pessoas próximas, pessoas muito influentes, com muito lobby, fracassaram, gerando perdas que passam das dezenas ou até centenas de bilhões de reais. Bom, mas voltando para a história da Oi, na história aqui, o governo fez algo inédito. Mudou a lei para permitir que a Oi comprasse a Brasil Telecom, algo que antes era proibido para evitar justamente a concentração de mercado. A ideia era criar uma supertele e na prática a Oi pagou caro, cerca de 5,86 bilhões por uma empresa cheia de problemas ocultos e também processos judiciais, e aí a dívida explodiu. Mas enquanto a empresa se endividava, seus controladores privados lucravam com operações complexas, o que era, no mínimo das contas, algo muito estranho. Se a compra da Brasil Telecom foi um erro, o que aconteceu no ano de 2013 foi, no mínimo, suspeito. Eu tô falando aqui quando a Oi anunciou a fusão com a Portugal Telecom. A promessa ali era criar uma multinacional luso-brasileira com receita de quase 40 bilhões de reais e o plano parecia perfeito. A Oi receberia um aumento de capital de 8 bilhões, com mais dinheiro do BNDES, mais dinheiro de fundos de pensão, de novo, mais do nosso dinheiro, enquanto a Portugal Telecom ela entraria aqui na fusão com seus ativos. Só que havia um esqueleto no armário dos portugueses. Pouco depois de assinar os papéis, descobriu-se que a Portugal Telecom havia comprado quase 900 milhões de euros, que na época era cerca de 2,7 bilhões de reais, em títulos da Rio Forte, uma empresa do seu próprio grupo acionista, o Espírito Santo, que estava falindo. Esse dinheiro, evidentemente, virou pó. E a Portugal Telecom entregou um verdadeiro cavalo de Troia para dentro do balanço da Oi. E a empresa brasileira
com capital público de empréstimos do BNDES e de fundos de pensão, foi forçada a absorver esse prejuízo gigantesco do qual ela nunca conseguiu se recuperar. Ao mesmo tempo, operacionalmente, a Oi cometeu erros brutais. Enquanto os concorrentes investiam em redes cabeadas modernas, a Oi fez uma aposta em tecnologias ultrapassadas. O resultado foi que, em 2016, sufocada por 65 bilhões em dívidas, a Oi entrou com o maior pedido de recuperação judicial da história do Brasil. E a recuperação judicial, iniciada em 2016, foi apenas o início de um desmonte. Para pagar o que devia, a Oi teve que se vender aos pedaços. O filé mignon, a operação de telefonia móvel e seus clientes de celular, foi fatiado e vendido para suas rivais, para Claro, para TIM, para Vivo, por 16,5 bilhões de reais. As torres foram vendidas, os data centers foram vendidos e a empresa tentou se reinventar focando apenas em fibra ótica, através da Vetal. Mas ela ficou com a parte podre no anúncio do negócio. Concessão da telefonia fixa. Por que isso aqui era ruim? Porque a Oi é obrigada por lei a manter uma infraestrutura em cidades minúsculas onde ninguém mais usa telefone fixo. Ninguém usa no Brasil inteiro. Só que essa obrigação, ela gera custos e custos geram prejuízo. Enquanto isso, a dívida continuava lá. Em 2023, a empresa pediu uma segunda recuperação judicial, devendo mais de 43 bilhões de reais. Era tipo um paciente em coma que não respondia mais aos tratamentos. Mas em novembro de 2025, a paciência da justiça, enfim, acabou. A juíza Simone Gastesi Chevran decretou a falência da Oi, afirmando que a empresa não tinha mais caixa nem para pagar suas despesas do dia a dia. Embora tenha havido recursos para suspender essa decisão logo em seguida, o diagnóstico de insolvência, ele estava claro e ele fazia muito sentido. O paciente em estado terminal, então teve sua morte decretada. A última esperança agora é a suspensão da falência que foi acatada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, atendeu ao Itaú e manteve a Oi operando enquanto o plano de recuperação judicial segue em análise. E essa história da Oi, ela gera muitas e muitas lições. A primeira lição é que ela é mais uma prova de que a tentativa do governo escolher as vencedoras da economia, as campeãs nacionais, costuma apenas gerar perdedores. Governos não têm os incentivos corretos, os mesmos incentivos que o setor privado tem, que é gerar lucro, gerar crescimento, conseguir remunerar os acionistas, investir para crescer, contratar mais e por aí vai. Sempre que existe um negócio envolvendo o governo, existe politicagem, lobby, escolha por questões de influência, para dizer o mínimo. A segunda lição é que, infelizmente, quem sai perdendo sempre é a população. A gente perdeu com os empréstimos mal feitos pelo BNDES que se tornaram prejuízo. Pensionistas perderam com seus fundos de pensão financiando essa porcaria. E acionistas minoritários, pessoas comuns que compraram ações esperando que a Oi fosse crescer, também viram esse investimento virar pó. O que nos leva para uma terceira lição. Você é investidor PFC, pessoa física comum. Jamais se torne um torcedor de uma ação. Por quê? Porque quando você se vê torcendo por uma ação, meio que num fã-clube de uma ação, você vai fazer cagada. Você vai tender a concentrar seus investimentos nessa ação, colocar a parte relevante do seu patrimônio ali. Você vai perder a razão e ser guiado pela emoção, como eu via vários investidores sendo guiados. Para você ter uma noção, há 5 anos eu publiquei esse vídeo. 3 erros que vão quebrar os investidores da Oi. Aí o Ramiro jovem. E nesse vídeo eu fui massacrado nos comentários. Gente falando, olha, faz tudo ao contrário, né? Quem faz ao contrário lucra. GLFlix na área, rumo a Bora Bora. Sei para contexto, descobri que existia um influenciador da Oi, um tal de GLFlix. Ficava induzindo quem seguia ele a apostar tudo na Oi e ganhar muito dinheiro e comemorar em Bora Bora. Fico muito triste porque muitas pessoas devem ter perdido muito dinheiro. Ora, ironicamente, a Oi disparou. Quando eu tiver em Bora Bora, eu vou te deixar um like. Mais um vídeo salvo. Quando ela subir para os R$3, eu volto aqui. Já me arrependi de não ter comprado mais ações da Oi. Enfim, eram comentários de pessoas que estavam claramente emocionalmente envolvidas com a decisão, que elas estavam tentando me refutar, tentando mostrar como elas estavam juntas no projeto de ir para Bora Bora. Cara, se você se vê assim, esquece, não vai dar certo. Investimentos são para preservar e multiplicar o seu patrimônio, não para te fazer ganhar uma fortuna e curtir a vida em Bora Bora. Dá uma pena de ler esses comentários. Tô arrependido de não ter entrado enquanto era tempo. A Oi tá melhor que as minhas
as ações de buy and hold. A Oi engatinhando já faz esse barulho, imagina quando começar a correr. Só faltou humildade pro rapaz desse vídeo. E é claro, tinha pessoas com lógica, que ok, colocava 10% da carteira, que eu já acho bastante. Outros falando que colocava de 3 a 5. Aí tudo bem, tem uma gestão de risco melhor. Mas muita gente aqui estava concentrada. E comentários meio agressivos, né? Ramiro, você estudou o case ou está falando por falar? Eles têm um CEO como fulano de tal. Então não se apega emocionalmente a uma ação. E a próxima lição é, se você for investir em ações, diversifica assim no mínimo em 10 diferentes ações, garantindo que a parte de ações brasileiras da tua carteira vai ter no máximo 50% de peso. Esse é outro ponto bastante importante. E enfim, aos trancos e barrancos, esse foi o rastro de sangue que o caso da Oi deixou, com empréstimos públicos, com prejuízo aos acionistas, com milhares de demissões ao longo de uma década e com o governo tendo, é claro, que aumentar imposto, porque parte desse dinheiro tem que ir financiar as campeãs mundiais. A Oi queria ser uma empresa que conectaria o Brasil ao futuro e, em vez disso, tornou um monumento ao atraso, a má gestão e as relações perigosas entre Brasília e dinheiro. Agora, quando você ouvir aquele tu de telefone fora da área, lembre-se, esse é o som de 65 bilhões de reais desaparecendo. Se você gostou desse vídeo e quer a nossa ajuda para investir melhor, pensando em preservar e multiplicar o seu patrimônio, sem atalhos, sem fórmula mágica, aperta aqui e solicita uma análise da sua carteira de investimentos. Vai ser uma análise totalmente gratuita, completíssima, que vai te agregar muito valor e te ajudar a investir melhor, caso, é claro, você seja selecionado. Então aperta aqui para saber mais. Um grande abraço e até mais!